Vamos falar hoje sobre a construção dos demonstrativos financeiros de uma forma a iniciar a compreensão de como funciona esse processo de construção, como construí-lo e efetivamente construí-lo na sequência. Os demonstrativos principais financeiros em todas as organizações mundo afora são o demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial. Nós já vimos anteriormente sobre ambos. Quando nós abordamos em capítulos anteriores a questão da estática e dinâmica patrimonial, nós estávamos falando lá da foto e do filme, nós estávamos falando da foto quando vamos abordar aqui balanço patrimonial. E nós estamos falando do filme quando nós vamos agora abordar demonstrativo de resultados. Então, nós vamos entender essas partes, esse mecanismo, alguns conceitos necessários para o entendimento, e, na sequência, a sua devida construção. Iniciamos, então, com o demonstrativo de resultados. Ele visa o que exatamente? Apurar o resultado das organizações, das empresas, se teve lucro, prejuízo ou nada. O lucro é quando sobra recurso. O prejuízo é quando falta, quando a quantidade de custos e despesas é maior do que as receitas. No entanto, eu tenho que lembrá-los que o demonstrativo de resultado, a apuração de resultado é feita no Brasil para as empresas com fins particulares pelo regime de competência. E o regime de competência diz o seguinte: não importa se tu pagou ou recebeu, o que importa é quando o fato aconteceu, quando efetivamente o fato aconteceu. Então, acontece muito de o contador chegar a apresentar o resultado para o empresário e ele faz aquela pergunta infeliz: onde está o meu dinheiro se deu lucro? Ele deveria de saber muito bem que o regime de caixa de competência, ele se realiza em momentos diferentes. No final, recebendo tudo, pagando tudo, fica igual. Mas eles acontecem em momentos distintos, diferentes. Então, logicamente, esse empresário ele deveria ter um sistema de informação mais moderno, mais inteligente, que permite fazer uma gestão de fluxo de caixa, uma gestão de fluxo de caixa projetada, eu ter informação em tempo real das minhas entradas e saídas de recursos, que é uma informação complementar. Ele não anula o resultado, porque esse resultado ele é importantíssimo para a sobrevivência do negócio. Então, a questão, quando alguém pensa em fazer essa pergunta, ele deveria de fazer assim: por que o meu sistema de informação, meu sistema de controle de gestão não é eficaz? Então, para apuração, continuando aqui, para apuração do resultado, eu preciso de um conceito importante, que é o custo. O custo, ele é aquele sacrifício econômico relacionado para a produção de um produto, quando indústria, comércio é a mercadoria que eu pretendo vender, e o serviço do serviço que eu pretendo prestar. Então, esse sacrifício econômico para entregar, para construir, para prestar o serviço, nós conhecemos como custo. O esforço administrativo para fazer o negócio acontecer, nós chamamos de despesa. E essa separação, essa nomenclatura é importante porque, olha só, o custo vai logo aqui, ó, abaixo da receita.
e a despesa vem depois. Então, o primeiro esforço aqui, ó, se gera lucro ou prejuízo, ele é importantíssimo. Vejam só, se eu tenho um desempenho ruim aqui na primeira linha, daqui para diante só piora. Então, eu fazer uma análise separada disso é importante. Por isso, a nomenclatura custo, eu tenho que entender que está associado à obtenção da receita, ao produto, serviço ou mercadoria. Essa distinção, pelo menos eu trabalho com ela, produto quando é indústria, mercadoria quando é comércio, e quando é uma prestadora de serviço, custo de serviço prestado. Tá certo? Já o balanço patrimonial, lembra quando nós falamos da foto? Mas a foto, eu não posso simplesmente imaginar que ela não é uma continuação do que eu era há um tempo atrás. As coisas vão acontecendo. Assim como você, pessoa física, você não simplesmente zera tudo. Você tem o teu peso, você tem as tuas qualidades físicas que elas vão melhorando, vão piorando com o tempo, dependendo das suas ações. O negócio também funciona assim. Ela continua. Então, o balanço é uma demonstração que ele mostra aquela foto daquele momento que você pode, por exemplo, comparar com o momento anterior e verificar diferenças de composição e tudo mais. Então, inicialmente, o balanço ele é o quê? Ele tem tudo que você tem, bens, direitos, do outro lado, tudo que você deve, as suas obrigações, e logo abaixo o patrimônio líquido, que é onde você vai medir efetivamente a sua riqueza, por consequência, poder acompanhar a sua evolução. Dois aspectos importantes do balanço, o qualitativo e o quantitativo. O aspecto quali vai me dizer qual é a composição, se é dinheiro, veículos, móveis, contas a receber, estoque, qual é o tipo de dívida, se é curto ou longo prazo, se é com fornecedor e tudo mais. O quantitativo vai me colocar valor nessas contas, ou seja, qual é o saldo em cada conta. E assim permite-me entender efetivamente a composição da minha riqueza patrimonial. Olha só aqui, então, um exemplo. É uma empresa com 50 mil inicial, e aí ela tem uma prestação de serviço de R$350, vai ficar com 50 mil e o lucro vai ser apresentado aqui, ó, dentro do patrimônio líquido. Tá certo? Vamos aqui numa exemplificação. Eu tenho aquela foto inicial, que é o balanço da abertura. Mostra o saldo que eu tenho nas contas. Aqui vai ser, por exemplo, caixa 11 mil, estoque mais 11.700. E do outro lado eu tenho conta a pagar, 3.920, mais um financiamento e o capital é de 14. Patrimônio líquido também. Olha só aqui, eu tenho as operações, diferentemente da nossa simulação anterior, que foi só para fins de evidenciar o impacto após cada operação, nós veremos agora uma coisa mais próxima do que acontece na realidade das empresas, que é eu
fazer o registro de cada operação quando elas efetivamente acontecem, quando elas ocorrem, e na sequência fazer uma vez por mês, pelo menos, fazer a apuração do resultado. Então, essa simulação já fica próximo do que acontece na realidade dos negócios. Olha só, eu tenho aqui, ó, prestei um serviço à vista, valor, pois eu paguei a pessoa que prestou, que executou o serviço, teve mais um gasto de execução do serviço, foi comprado um notebook, mais um serviço daí novamente a prazo, novamente o custo do serviço, aí uma despesa com aluguel e um pagamento de financiamento. Percebem aqui que tem um lançamento já cuidadosamente escolhido de cada coisa. Então, ele pede aqui, ó, para mim fazer a escrituração no diário, elaborar a razão, que nós faremos em forma de razonetes, apurar o resultado e fazer o balanço no final do período. Então, olha só. Após cada operação, eu faço o lançamento no diário. Olha só, eu prestei um serviço aqui à vista. Então, receita, lembra que a natureza é crédito? Eu recebi dinheiro, então debito caixa e credito receitas pelo valor. Aí o custo desse serviço que ocorreu. O custo natureza é débito, o debito, e o foi pago, então tiro o dinheiro do caixa, acreditando o caixa. Aqui é o outro custo do serviço, também saiu dinheiro do caixa, que foi comprado a máquina e equipamento a prazo. Então, olha só, debita um ativo, credita uma conta, vai aumentar os dois. Aqui na sequência, eu prestei um serviço a prazo. Olha só, entrou dinheiro? Não, mas o serviço eu preciso fazer o registro dele quando ele efetivamente ocorreu. Regime de competência, lembra? Então, olha só, eu tenho uma conta a receber. E a contrapartida, a prestação de serviço, receita de prestação de serviço, ou seja, debita ativo, credita receita. O custo é tal qual o anterior. Olha só, eu não recebi pelo serviço, mas eu vou pagar pelo executor, pelo custo. Então, nesse primeiro momento, vai sair mais dinheiro do que entrou. Vai dar lucro do mesmo jeito. Foi aquilo que eu alertei lá no começo, na exemplificação. Olha só, debito o custo pelo valor que foi pago, saindo o dinheiro do caixa. Aqui o custo adicional, também sai o dinheiro do caixa. Quando eu credito o caixa, diminui o valor. Aqui eu estou registrando uma despesa de aluguel, despesa é débito, debitando aumenta, o saldo, e creditando, porque eu não paguei aluguel. O aluguel de janeiro eu pago normalmente quando? Em fevereiro. Mas eu preciso registrar que eu estou devendo. Por quê? Porque precisa entrar na apuração do resultado, aluguel de janeiro, em janeiro. Não pagou, mas está devendo. Por isso que eu faço esse registro aqui. Alguns contadores equivocadamente ainda chamam de provisão, que não é o caso. Provisão é para algo incerto. Aqui é certo. Eu estou devendo, então é uma conta a pagar efetivamente. Eu vou pagar esse aluguel de janeiro e fevereiro, e quando eu fizer, eu dou baixa do caixa e da conta. Tipo aqui, eu paguei uma conta, um financiamento, débito passivo vai diminuir, credito caixa também irá diminuir. Aí olha só o processo. É o mesmo que nós vimos anteriormente, mas de uma forma um pouco mais ampla. Eu tenho o saldo que está lá no balanço inicial,
Entrou um valor durante o período, que foi o serviço que eu prestei, e saíram esses valores aqui, somando débito e crédito, apurando a diferença, sobra esse valor que vai para o balanço final. Contas a receber também, o seu saldo vai para o balanço final, assim como o estoque, máquinas e equipamentos, e aqui já começa o passivo. Olha só, a conta a pagar são saldo que eu tinha no balanço inicial, mais os movimentos aqui do período, somando, vai esse valor para o balanço final. Financiamento diminuiu aqui, esse aqui é o que vai para o balanço. O capital, percebo que permaneceu inalterado. Aqui nós temos o custo dos serviços, já são as contas de resultado, as que vão lá no demonstrativo de resultado. Olha só, os custos, independentemente se foi à vista ou a prazo, soma tudo. A despesa com o aluguel também eu não paguei, mas estou devendo lá. Isso apareceu uma conta lá no passivo, mas ele entra no resultado desse mês. Por quê? Porque ele pertence a esse período. A receita, também olha aqui, tanto à vista quanto a prazo, pertence a esse período de janeiro. Então, eu trato os dois da mesma maneira, independentemente de ter sido à vista ou a prazo, porque pelo regime de competência eu devo fazer isso. A receita aqui, ó, então, apurando o resultado demonstrativo, fica assim. A receita, pelo valor, o custo, também pelo valor aqui do razonete. Olha só. Eu tenho lucro bruto. R$ 3.024. Aí tem as despesas ainda para pagar. 1.960. Despesa, eu pego tudo que está aqui em contas. Olha só o código aqui, ó. Das contas de resultado. 3, 3, 3. Tudo que é 1. E o passivo, se não vamos ver aqui, passivo 2, tudo que é 1 e 2 vai para o balanço, que é 3 vai para o demonstrativo. Bastante intuitivo daí essa nomenclatura. Esse lucro vai parar onde? Lá no patrimônio líquido, na conta de lucros. Vejamos aqui, olha só aqui onde aparece. Lucros acumulados. Eu coloco duas colunas aqui para você comparar as duas fotos, ok? Veja só. Dia 1º e dia 31. Aqui do lado do ativo, dia 1º e dia 31. Comparando os dois 31, ó, 26.040, 26.040. Tem que dar exatamente o mesmo valor. Então, esses saldos aqui é o que nós apuramos lá nos razonetes. Se vocês verificarem aqui, ó, essa coluna aqui, e essa coluna aqui é o nosso balanço final, que está pintado agora em amarelo. Tá certo? Aqui, esse valor aqui está para fins de poder fazer a comparação. Esse é o mecanismo que apura tanto o filme quanto a foto, a apuração de resultado e o balanço patrimonial das empresas. Todas as empresas no mundo utilizam esse mecanismo para apuração de resultado. É o mesmo mecanismo. O que muda é a complexidade dos negócios das multinacionais, das empresas de grande porte, mas o mecanismo, a ferramenta, coisa que eu sempre lia livros e não respondia a minha dúvida acerca da questão do conhecimento que eu possuo, que eu estou vendo, que nós estamos aprendendo
sobre conhecimento dos demonstrativos financeiros. Como eu faço a sua construção, depois a sua leitura, para posteriormente permitir fazer uma análise e melhorar ainda mais a questão da possibilidade de tomada de decisão. Os demonstrativos financeiros, então, ele permite avaliar a lucratividade, a capacidade da empresa gerar caixa, retorno sobre o investimento dos sócios. Isso é fundamental para o processo decisório e a escolha que as pessoas, os detentores do capital, possam fazer, desde para a expansão ou diminuição de negócios, para decidir se a empresa vai para uma região, vai para outra, se ela aumenta, se ela diminui a sua capacidade produtiva, se ela vai adquirir novos ativos, vai comprar novos equipamentos, máquinas, veículos, com vistas, por exemplo, em melhoria da sua capacidade operacional. Também tem utilidade na escolha de projetos para identificar quais produtos possuem maior potencial de retorno e alinhar tudo isso com os objetivos estratégicos do negócio. Nós vamos, então, agora ver aqui, na sequência, algumas possibilidades de decisões relacionadas ao conhecimento demonstrativos financeiros. A primeira que nós vamos abordar é a decisão de financiamento. Se eu conheço o balanço patrimonial, se eu conheço a estrutura de financiamento que eu possuo na empresa, se é de curto, médio ou longo prazo, eu permito, a partir do entendimento, fazer a melhor escolha possível para financiamento das operações do negócio. Lembrando que financiamento pode ser feito de duas origens, dos sócios ou de terceiros. Os sócios normalmente não têm prazo de vencimento e a questão do juro. Terceiros vai ter custo, ou seja, juros embutido, e tem prazo de pagamento, de vencimento. Ambos têm impacto no negócio. Então, você pode, por exemplo, para buscar capital de terceiro com um custo menor, você pode emitir ações, se a sua empresa assim o permitir, pode emitir debêntures. Quem não sabe o que é debênture, é semelhante a uma nota promissória, mas com suas peculiaridades, que a empresa pode emitir para captar recursos de terceiro. Então, ela pode decidir a forma dessa captação e dessa obtenção desses recursos, se é por empréstimo, se é por financiamento de curto, médio, longo prazo, considerando quais as taxas, as condições de pagamento e principalmente o impacto no fluxo de caixa, que visa garantir a continuidade e a possibilidade de continuação operacional do negócio. Outra possibilidade são as decisões de gestão de custos. Nós vimos que ali na apuração do resultado, logo após a receita, eu tenho uma linha chamada custos. Percebam que o serviço a prazo, ele teve um impacto do ponto de vista de caixa negativo. Eu prestei o serviço a prazo e paguei os custos à vista. Qual é o impacto no caixa? Vai sair mais dinheiro do que entrou. Mas isso não significa que teve prejuízo? Não. Significa que o lucro está ali, ele vai acontecer depois. Então, embora não tenha entrado dinheiro no caixa, entrou uma conta a receber, ou seja, o meu ativo, ele está, em vez do caixa, ele está lá no contas a receber. Os dois são ativos. Então, eu posso decidir sobre gestão de custos de produção, gestão de custo de serviço, que tipo de executor
qual o valor que vai ser pago. Então, esse processo de produção, ele tem impacto. Eu posso negociar com fornecedores, melhorar a logística e todos os fatores que possam impactar no custo do negócio, por consequência, no lucro final apurado. Outra possibilidade de tomada de decisão de planejamento e controle. Se eu tenho demonstrativo financeiro, permite uma visão mais clara sobre o futuro do negócio. Lembrando que o futuro, ele será o presente em pouco tempo, dependendo de que prazo que nós estamos falando. Amanhã será o presente quando chegarmos lá. No entanto, eu posso tomar ações com vista a modificar o meu futuro, tornar o meu futuro melhor. E isso eu posso fazer hoje, no presente. Então, isso chama o quê? Planejamento e controle. Se eu identifico como o meu negócio funciona, qual a minha possibilidade, a minha previsão de fluxo de caixa, eu posso projetá-lo e buscar o quê? A solvência do negócio, ou seja, garantir que o negócio continue. Evitar problema de liquidez, que é o quê? Liquidez é a capacidade que eu tenho de pagar os meus compromissos. Tanto na questão de orçamento como planejamento financeiro. Eu posso estabelecer meta e fazer o acompanhamento, que é a questão do controle dessas metas, para verificar se está ou não sendo atingido o objetivo estabelecido. Outra possibilidade de reestruturação. Eu entendendo como a minha riqueza está construída, como o meu patrimônio está em termos qualitativos e quantitativos, qual a sua composição, seus valores e tudo mais, eu posso redefinir a estrutura organizacional, ajustar a estrutura da empresa, aumentar, diminuir, cortar custo, alinhar e melhorar as operações com a estratégia estabelecida anteriormente. Eu posso vender ativos não essenciais para melhorar o fluxo de caixa ou reduzir dívidas. Ou seja, eu posso vender um ativo que eu tenho e financiar um ativo novo com juro menor do que pegar dinheiro do banco para capital de giro. Eu vendo um ativo físico e compro novamente o outro ativo parceladamente. Vai acontecer o quê? Vai ter impacto positivo no meu fluxo de caixa. Eu posso revisar contratos e parcerias com fornecedores, clientes e os atores que são impactados no negócio, com alteração de prazo de pagamento, recebimento, preços e tudo mais. Outra decisão possível é sobre gestão de riscos. Os demonstrativos financeiros também eles fornecem uma visão dos riscos financeiros enfrentados pelo negócio. Por exemplo, uma empresa não quebra por ter um alto endividamento. Ela quebra por não ter condições de pagar os compromissos que estão vencidos e a vencer no prazo curto. Ou seja, as grandes empresas, elas trabalham com um percentual de capital de terceiro acima de 50%, 60%, 70% ou até mais. Isso não é um problema quando bem gerenciado. A dívida, muitos pensam que é sempre ruim. Não é verdadeiro isso. Eu gosto daquela máxima que é a maravilha ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Isso se chama dívida. Qual é o problema da dívida? Você não precisa fazer nada, ela vai aumentar o valor. Por quê? Porque tem impacto dos juros, é o custo do dinheiro. Já o ativo, por contrapartida, você não precisa fazer nada, vai perder valor. Então, o que isso significa? O que isso implica? Precisa ter gestão sobre os ativos e sobre as dívidas.
Então, a questão da dívida é você gerar uma receita maior do que o custo dessa dívida. Aí você tem um aumento de riqueza, ou seja, você ganhou dinheiro com o dinheiro dos outros. Eu posso verificar a capacidade de continuidade do negócio, que é a avaliação de solvência. Eu posso redefinir minha política de crédito de cobrança. E, logicamente, isso tudo tem impacto de uma forma estratégica na gestão do negócio. Então, permite eu entender a situação financeira de forma bem detalhada, apurada, sólida, e isso pode afetar positivamente a lucratividade do negócio. Mas outra pergunta que eu me fazia, ok, eu tenho conhecimento. Aquela frase que muitos dizem, na teoria é uma coisa, na prática é outra, me parece uma idiotice essa frase. Por quê? Não existe tal coisa. A teoria é o quê? É uma formulação, uma observação da prática que acontece no mundo real. O que acontece é que muitos não entendem a teoria e não sabem como aplicá-la. Isso é falta de conhecimento, é diferente da afirmação de que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Uma coisa é você conhecer e saber executar, que agora eu pretendo mostrar aqui para vocês. Estratégias de execução dessas possíveis decisões. Então, essas decisões, elas, logicamente, são passíveis de cada negócio, eu preciso de verificar a situação desse negócio, desta organização, para daí tomar as decisões possíveis e necessárias. Então, com relação a estratégias de decisões de investimento, que eu coloquei lá no começo da possível decisão. Bom, nós temos aqui nesse livro, no capítulo 14, algumas ferramentas que nos ajudam nesse sentido, que é eu fazer uma análise de viabilidade econômica e financeira antes de iniciar qualquer investimento. Eu verificar o VPL, que é o valor presente líquido, ou seja, eu tenho um valor para daqui 5, 10 anos, eu trago tudo a uma taxa ao valor de hoje e aí eu faço a comparação do valor do investimento que eu farei. A taxa interna de retorno, que eu quero saber qual é a taxa que vai me propiciar o payback, ou seja, quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento. Isso são estratégias, aplica essa ferramenta que você tem uma estratégia possível para executar esse tipo de conhecimento. Outra estratégia possível é executar projeto piloto. Eu faço a medição daquele projeto piloto para depois implementar as melhorias e identificar alguns pontos a serem corrigidos antes de executar o projeto maior. Eu posso fazer desenvolvimento de expansão gradual, é outra estratégia de execução possível. Eu posso aproximar e melhorar a negociação com fornecedores. Outra possibilidade, as pessoas que estão executando, estão gerindo, estão operacionalizando o negócio, elas precisam ser capacitadas, elas precisam ter as devidas competências para fazerem as melhores escolhas. Se elas não o têm, precisa treinar essa equipe, capacitar essa equipe. Outro ponto que eu abordei são as questões de financiamento. Lembra que eu comentei agora há pouco? Se eu quero financiar, a primeira possibilidade é de verificar as fontes de financiamento. Fazer uma combinação, capital dos sócios, capital do terceiro, emissão de ações quando a empresa estiver na Bolsa de Valores, ou emissão de debêntures, ou obtenção de empréstimos, eu posso
tem uma ferramenta que eu apuro o custo médio de capital, custo médio ponderado, ou seja, eu vejo qual a minha efetiva taxa, considerando os vários pontos, as várias origens, se é financiamento, se é sócio, se é terceiro, se é curto, longo prazo, e faço a apuração do custo médio da taxa que eu estou praticando. Eu posso analisar as condições de mercado, isso pode ser monitorado constante, que acontece muito, as pessoas fazerem empréstimo para pagar dívidas, e sem tentar, primeiramente, renegociar essas dívidas, talvez o custo seja menor. Eu posso definir uma política de dividendos, ou seja, a empresa deu lucro, o que fazer com esse lucro? Estabelece uma política para tal, pensando na continuidade do negócio e da melhor escolha para o negócio. Com relação aos custos, uma estratégia é fazer um mapeamento dos processos, identificar cada coisa que acontece nessa execução, identificar gargalos, ou seja, onde está travado, onde não está. Eu posso negociar com fornecedores. Quando eu compro um prazo maior do que eu recebo, eu gero um fluxo de caixa positivos. Eu posso implementar programas de melhoria contínua, como, por exemplo, a produção enxuta, que foi inicialmente utilizada pela Toyota, reduzir desperdício, aumentar a produtividade e automatizar processos, diminuindo custos variáveis e tendo impacto no negócio como um todo. A questão de estratégias de decisões para o planejamento e controle. Primeiramente, você pode trabalhar no orçamento e metas realistas e reavaliar isso constantemente. Mudou, você muda também. Uma coisa imprescindível atualmente é você ter um sistema de informação gerencial, ou seja, um software que possibilite você fazer esse mapeamento, esse acompanhamento em tempo real. Realizar análise e simulação de cenários. O Rojo, por exemplo, desenvolveu uma ferramenta fenomenal para projeção de cenários. Você já previne anteriormente o que você tem para o futuro, se prepara melhor para ele. Por consequência, tem um impacto positivo no negócio como um todo e na lucratividade final. E o outro ponto relacionado a decisões de reestruturação do negócio. Quais as estratégias para executar? Planejamento primeiro, sem sombra de dúvida. Você planeja para evitar desperdícios, erros e tudo mais. Então, vai comunicar todos os stakeholders, ou seja, os atores, as pessoas, as organizações envolvidas com esse negócio. A questão de venda de ativos, se você vender um ativo e ele não tem impacto na sua capacidade operacional, você talvez não precise nem repô-lo. Então, outra possibilidade é a redefinição da estrutura organizacional. Para quê? Para aumentar a eficiência, assim você pode eliminar duplicidade, reduzir custos, alinhar melhor as operações com os objetivos estratégicos do negócio. E a renegociação de contratos e redução de custos fixos. Muitas vezes, o contrato ele é feito num momento, num ambiente de juros altos. As condições podem se alterar macroeconomicamente
falando, por exemplo, e o mercado está praticando taxas menores. Você renegocia esse contrato para que as suas taxas sejam menores atuais. E falando então agora da questão dos riscos do negócio, primeiramente você pode desenvolver planos de mitigação desses riscos, identificar riscos financeiros, como, por exemplo, variações cambiais, taxas de juros, implementar estratégias de mitigação. Uma possibilidade, por exemplo, de mitigação de riscos cambiais é o uso de derivativos e hedge. Por exemplo, a empresa vende para recebimento ou pagamento em dólar. Ela vai ao banco, estabelece o valor da taxa pelo mesmo dia que ela tem para receber, fixa o valor em real, ela vai pagar uma taxa, logicamente, por isso, mas ela já sabe que tal dia ela vai receber tal valor em real. Isso chama contrato de hedge, muito utilizado no mundo dos negócios. Outra estratégia para a gestão de riscos é monitoramento contínuo dos indicadores financeiros. Utilizar BI nos negócios hoje não é um luxo, é uma necessidade. Treinamento e desenvolvimento da equipe de finanças para ter as devidas as competências necessárias para identificar, avaliar e mitigar riscos financeiros e operacionais. Em resumo, a execução eficaz das decisões estratégicas depende de um bom planejamento, de uma execução disciplinada e de uma revisão contínua dos resultados. As estratégias, elas oferecem um guia para transformar as decisões estratégicas baseadas em demonstrações financeiras em ações concretas. Você tem uma gestão proativa focada em desempenho, ajuste dinâmico e comunicação clara, é crucial para o sucesso do negócio.